Eles voltarão da terra em que o inimigo espiritual reina e encontrarão descanso. Jeremias capítulo 31 versículo 16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro, e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. O profeta Jeremias viveu em um período muito difícil da história de Judá, o Reino do Sul. O povo havia se afastado de Deus durante muitos anos, praticando idolatria e injustiça. A obstinação dos israelitas fazia com que seus corações ficassem cada vez mais distantes do Senhor. Assim, o povo quebrou a aliança que havia feito com Deus. Naquele período, o povo de Deus já não era mais um único reino. Depois da morte de Salomão, a nação se dividiu em dois reinos: o Reino do Norte, chamado Israel, formado por 10 tribos e com capital em Samaria, e o Reino do Sul, chamado Judá, cuja capital era Jerusalém. Quando Jeremias começou a profetizar, o Reino Norte, Israel, já estava desolado. Israel havia sido destruído muitos anos antes pelo poderoso Império Assírio, que levou muitos de seus habitantes cativos. Ainda assim, alguns israelitas das 10 tribos permaneceram na terra como remanescentes. Naquele período, restava como reino organizado apenas o Reino de Judá. O Reino do Norte havia se afastado profundamente de Deus e passou a praticar idolatria. A Bíblia compara esse comportamento ao de uma esposa infiel. Deus era como um marido amoroso, fiel e cuidadoso, que protegia, sustentava e oferecia o melhor ao seu povo. Mesmo assim, Israel abandonou o Senhor e passou a buscar outros deuses. Israel havia cometido adultério espiritual, trocando o Deus verdadeiro por falsos deuses, como se uma esposa abandonasse seu marido para procurar outros amantes. Naquele tempo havia ameaças constantes, rumores de guerras, invasões e rebeliões. O Reino do Norte não tinha força para resistir ao poder da Síria. Esse império estava em grande expansão e dominava várias nações. Assim, os assírios invadiram Israel. Depois de aproximadamente 3 anos de cerco, Samaria foi conquistada e destruída. Grande parte da população foi levada para o exílio na Síria. Os assírios também trouxeram povos de outras regiões conquistadas, da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceram na região de Samaria. Com o tempo, esses povos se misturaram com os israelitas que permaneceram ali, e suas culturas, costumes e práticas religiosas acabaram se misturando também. Originalmente, o termo samaritano se referia aos habitantes do antigo Reino do Norte. Porém, depois da conquista assíria, passou a incluir também esses povos estrangeiros que foram levados para viver naquela região. Essa mistura de povos, culturas e práticas religiosas acabou gerando grandes diferenças entre os judeus e os samaritanos. Por isso, muitos tempo depois, nos dias de Jesus Cristo, havia uma forte divisão entre judeus e samaritanos, e de modo geral eles não se relacionavam. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Durante muitos anos, Deus enviou diversos profetas para advertir o seu povo. Repetidas vezes eles chamaram Israel ao arrependimento, alertando sobre as consequências da desobediência. No entanto, essas advertências foram ignoradas. O povo continuou endurecendo o coração e se afastando cada vez mais de Deus. Mas a palavra também nos ensina que o Senhor não tem o culpado por inocente. Mesmo sendo o povo escolhido de Deus, Israel não estava isento das consequências de suas atitudes nem da justiça divina. Por causa da persistência no pecado e da rejeição às advertências dos profetas, o juízo de Deus finalmente chegou sobre Israel. A caminhada dos cativos era longa, cansativa e dolorosa. Levados para o exílio, seguiam chorando. Choravam pela terra que perderam, pelos que ficaram para trás e pelos que morreram ao longo do caminho. O que Jeremias quis dizer quando falou sobre Raquel estar chorando por seus filhos? Os 2 filhos de Raquel não morreram antes dela. Jeremias capítulo 31, versículo 15 e 16. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Na profecia de Jeremias, Raquel aparece de forma simbólica, representando as mães de Israel chorando por seus filhos. Ou seja, o texto usa a imagem da matriarca chorando para expressar o profundo sofrimento do povo de Israel no exílio, descrevendo a dor, as perdas, as angústias e as tristezas. Esse choro acontece porque muitos israelitas estavam sendo levados cativos para uma terra estrangeira, a terra do inimigo, o Império da Babilônia, no período que ficou conhecido como o cativeiro babilônico. Durante essas deportações, muitas famílias eram separadas, filhos eram levados para o exílio enquanto algumas mães permaneciam na terra abandonada e destruída.
A jornada dos cativos era longa e dolorosa, alguns morriam no caminho, e outros eram levados para muito longe de sua pátria, onde sofriam e choravam. Esse sofrimento profundo é representado na imagem de Raquel chorando por seus filhos, simbolizando o pranto das mães de Israel diante da perda, da separação e da dor do exílio. Figuradamente, Raquel chora pelo povo de Deus, por aqueles que morreram ou foram levados para o cativeiro. Raquel foi esposa de Jacó e mãe de José e Benjamim. Ao dar à luz seu segundo filho, Benjamim, Raquel enfrentou um parto muito difícil e acabou morrendo logo após o nascimento do menino. Raquel era estéril e desejava tanto ter filhos que, em seu desespero, chegou a dizer a Jacó que morreria se não tivesse filhos. Ramá era uma cidade da tribo de Benjamim, situada ao norte de Jerusalém, perto da fronteira entre Israel e Judá. Ramá, a palavra hebraica, significa uma elevação ou lugar alto. Ramá tinha um papel importante durante o exílio. Quando Babilônia conquistou Judá, os prisioneiros eram reunidos em Ramá antes de serem levados para o exílio na Babilônia. Jeremias capítulo 40, versículo 1, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou estando ele preso no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo levados para o exílio em Babilônia. Raquel, de forma simbólica, representa todo o povo de Israel, as 10 tribos de Israel, pois os descendentes do filho de José que era filho de Raquel e seus netos, Efraim e Manassés eram das tribos do reino norte. Efraim e Manassés nasceram no Egito, fora do reino de Israel. Quando Jacó abençoou os filhos de José, ele adotou Efraim e Manassés, como se fossem seus próprios filhos, representava os gentios, são aqueles que não nasceram em Israel. O reino de Judá, reino do sul, era composto por 2 tribos, Judá e Benjamim. O segundo filho de Raquel, Benjamim, se tornou parte do reino de Judá, da tribo de Benjamim. Então, Raquel seria um símbolo adequado para representar todas as mães daquela nação, tanto do reino de Israel como do reino de Judá, de todas as tribos de Israel, do reino norte e do reino sul e também os gentios. Deus promete restaurar toda a nação de Israel, não apenas o reino sul, Judá, mas também o reino norte, Israel, e incluiu também os gentios. Romanos capítulo 11 versículos 25 e 26, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. As 12 tribos de Israel têm origem em Jacó e em seus descendentes, seus 12 filhos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Asser, José e Benjamim. Por muito tempo Jacó chorou a morte de José, mas ele não estava morto. José se destacou dos seus irmãos por ser o único filho obediente, por perdoar os seus irmãos depois de tudo que fizeram com ele. Ezequiel capítulo 47 versículo 13, assim diz o Senhor Deus, este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel, José terá 2 partes. José recebe porção dobrada, a primogenitura. Jacó antes de morrer deu o direito de primogenitura a José, dando porção dobrada, considerou os filhos de José, que se chamavam Efraim e Manassés como seus filhos por adoção. Assim sendo, na maioria das vezes, durante a contagem das tribos, o nome de José é omitido para dar lugar a Efraim e Manassés. Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Asser, José e Benjamim. Por muito tempo Jacó chorou a morte de José, mas ele não estava morto. José se destacou dos seus irmãos por ser o único filho obediente, por perdoar os seus irmãos depois de tudo que fizeram com ele. Ezequiel capítulo 47 versículo 13, assim diz o Senhor Deus, este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel, José terá 2 partes. José recebe porção dobrada, a primogenitura. Jacó antes de morrer deu o direito de primogenitura a José, dando porção dobrada, considerou os filhos de José, que se chamavam Efraim e Manassés como seus filhos por adoção. Assim sendo, na maioria das vezes, durante a contagem das tribos, o nome de José é omitido para dar lugar a Efraim e Manassés. Deus quer restaurar a aliança quebrada e restaurar o seu povo. Na antiga aliança, seriam levados de volta para Israel, depois da primeira vinda de Jesus, de sua morte e ressurreição. Na nova aliança, seremos levados para a Nova Jerusalém. A restauração da terra, a punição dos inimigos, o retorno das pessoas à sua terra, mas precisam estar aliançados com Deus, restaurado o relacionamento com Deus através de Jesus.
Apesar do exílio, Jeremias deu esperança, reafirmou a promessa de que o povo de Deus voltaria do cativeiro seriam consolados, há promessas da restauração de Israel. A profecia de Jeremias fala da justiça de Deus, que trouxe punição, mas também mostra misericórdia e perdão, dando esperança e anunciando restauração para aqueles que se arrependem, trazendo libertação, resgate e salvação através de Jesus. Muitas bênçãos e vitórias, todas elas vinculadas ao término do cativeiro. Aquela condição era temporária, era necessário manter viva a esperança futura de tempos melhores em seus corações. A restauração de uma terra que foi devastada pelo inimigo. Futuro de Israel, junção, reunião de todos os salvos, na Nova Jerusalém. O descanso, alívio do fardo do pecado e das consequências do pecado, tanto físicas, fome, sede, dor, indisposição, cansaço, doenças, morte, como na alma, dor, tristeza, agonia, angústia, ansiedade, medo, pavor, pânico, incerteza, insônia, remorso. O descanso é para os que creem, seguem a Jesus, obedecem, os que são fiéis, os que perseveram. Por isso que são exortados a se esforçarem por entrar no descanso que é a salvação. Hebreus capítulo 3 versículos do 8 ao 11, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Hebreus capítulo 3, versículos do 12 ao 19. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama o hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Hebreus capítulo 4 versículos do 1 ao 9. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizará. E de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque, se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Apesar dos israelitas guardarem o sábado semanal, a velha aliança, os filhos de Israel, a maioria deles não entraram neste descanso espiritual. O descanso prometido a Israel dos seus inimigos, o descanso físico do dia do sábado semanal na antiga aliança, na lei, apontava para o descanso espiritual através de Cristo, a salvação na nova aliança da graça, o descanso em Jesus. Portanto resta um descanso para o povo de Deus, para os salvos. Colossenses capítulo 2 versículos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Glórias a Deus. Aleluias.